Olá, essa é a nossa 24ª aula do curso de Álgebra Linear. Continuamos com o tema coordenadas e bases e agora a gente vai abordar um conceito que é o conceito de vetor de coordenadas. Primeira coisa que nós abordamos para tratar dessa questão do vetor de coordenadas é o teorema da unicidade. Então, se nós temos um conjunto S de V1, V2, Vn, ou seja, n vetores que são uma base de um espaço vetorial V, então cada vetor de V ele só pode ser expresso de uma única maneira como uma combinação linear dos vetores de S. Então, para demonstrar esse teorema, é muito simples, né? Vamos imaginar que nós tenhamos um vetor V igual a C1V1 mais C2V2 mais CNVN. Suponha que exista uma outra forma de representar esse mesmo vetor V com coordenadas escalares, né? Coeficientes da combinação linear K1, K2, Kn, ao invés do primeiro modo, onde a gente utilizou C1, C2 e Cn. Bom, esses dois vetores são iguais. Se nós fizermos, a subtração da primeira expressão pela segunda, então, no primeiro membro da igualdade, nós vamos subtrair V por V, vai ficar o vetor 0, né? Aqui vai ficar C1V1 menos K1V1. A gente pode deixar V1 em evidência, então a gente vai ter C1 menos K1, que multiplica V1, tá? Mais C2V2 menos K2V2. Colocando V2 em evidência, nós vamos ter C2 menos K2, que multiplica V2, mais Cn menos Kn, que multiplica Vn. Pois bem, o meu vetor 0, pensando aí em n dimensões, ele vai ser o quê? Vai ser 0, 0, 0. Ou seja, ou eu posso pensar no vetor 0v1 mais 0v2 mais 0vn, de modo que cada coeficiente desses que estão aqui pode ser igualado a 0. Então, C1 menos K1 é igual a 0, C2 menos K2 é igual a 0, Cn menos Kn é igual a 0. Essa é a condição para que essa expressão seja toda igual a 0. Isso implica que o meu C1 deve ser igual a K1, que o meu C2 deve ser igual a K2 e que o meu Cn deve ser igual a Kn. Então, eu cheguei aqui na seguinte conclusão. Olha, mesmo tentando dizer que eu tenho duas maneiras diferentes de representar o vetor V, quando eu faço a subtração, não me resta outra possibilidade a não ser que esses coeficientes sejam iguais. Se são iguais, significa que a maneira de representar o vetor V ela é única. Então, como queríamos demonstrar. Então, está demonstrado o teorema. Além disso, nós vamos mostrar agora a definição de vetor de coordenadas, que pode agora ser feita baseada na demonstração do teorema anterior. Então, se nós tivermos um conjunto S com n vetores V1, V2, Vn,
que são uma base do espaço vetorial V. E se um vetor de V, né, que está aqui como V minúsculo, pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e Vn, de tal modo que os coeficientes da combinação são C1, C2 e Cn, então esses escalares são chamados as coordenadas do meu vetor V em relação à base S. E o vetor que é composto por essas coordenadas é o que a gente chama de vetor de coordenadas de V em relação a S. E nós denotamos, né, V de S igual a C1, C2 e Cn. Exemplo, a base canônica, né, V igual a Rn. Então, quando eu falo base canônica, né, eu estou falando, em Rn, eu estou falando de E1 igual a 1, 0, 0, 0. Estou falando de E2 igual a 0, 1, 0, 0. E de N, que é igual a 0, 0, 0. No caso específico aqui, se eu pensar em R3, né, eu tenho os vetores I, 1, 0, 0, J, 0, 1 e 0, e K, que é 0, 0 e 1. Se eu tiver um vetor qualquer de V, com coordenadas A, B e C, esse vetor pode ser escrito em função de I, J e K. AI mais BJ mais C vezes K. Ou seja, o meu vetor de coordenadas em relação à base S, que é a base canônica, né, ele vai ser simplesmente A, B e C. São os coeficientes que multiplicam os meus vetores de base. Moral da história. Nesse caso específico, né, o meu vetor V ele é igual ao próprio vetor de coordenadas na base S. Porque eu estou trabalhando com a minha base canônica. Eu não mudei a base. Tá? Não estou trabalhando com uma base diferente. E assim nós encerramos mais essa aula, e de modo que na próxima aula nós concluiremos o estudo de coordenadas e bases. Até lá!